Boa noite, bem-vindos ao Bela Saúde. Quarta-feira. Hoje o Bela Saúde é especial. Nós vamos reprisar aqui um programa que eu tenho certeza que você vai gostar muito. É um programa que fez muito sucesso. Sobre vida organizada. Escudeler, eu sou uma pessoa organizada, né? Muito organizada, até demais, mas faz bem. Eu sou realmente... Onde que está aquilo? Está lá. Eu gosto muito de organização, é algo que eu levo para a minha vida. A minha casa realmente é bem organizada e levo para minha vida pessoal. Eu gosto muito de organização. E para falar sobre isso, a gente vai estar aqui com uma pessoa que ela é personal organizer. É chamada Rafaela Oliveira. Ela vai dar dicas para você de organização. E para falar se isso é um toque, se a pessoa tem que ser organizada mesmo, nós vamos trazer aqui quem? Porque, Cris, organização tem certos limites. Tem gente que é muito meticulosa e o quanto disso pode ser patológico ou não. Então, é psicológico, é psiquiátrico ou é importante a organização? O Dr. Marcelo Teixeira, que é médico psiquiatra, vai discutir esses assuntos conosco nesse programa. Saúde é seu plano, seu hospital. Mais segurança pra sua família, pra empresa, pra você. Toda tranquilidade de contar com mais recursos. Tudo que um bom plano pode oferecer. H-Saúde é seu plano, seu hospital. H-Saúde. Cuida bem, cuida mais. ANS 41649, dígito 5. Estamos de volta agora no Bela Saúde. Hoje o tema é muito bom, mas eu estou aqui no meio de um monte de homem. Estou perguntando para ele quem é organizado, quem não é. Estou falando que não é. Mas na hora que eu pergunto, você sabe achar onde estão as coisas? Ele falou, não, eu sei onde está tudo. Então é aquela bagunça, diga, organizada, né? Bagunça conhecida, como diz o Dr. Marcelo. Mas, gente, organizar não é coisa só de mulher, não é coisa só da casa, é de dentro para fora. Então, assim, vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é organização. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Marcelo, que é sempre um prazer enorme recebê-lo. E eu perguntei se ele era organizado. E ele falou que não, mas eu acho que ele é muito organizado, sim. Boa noite, Dr. Marcelo. Boa noite, Cristina. Boa noite, Antônio. Eu que agradeço o convite. É sempre muito agradável estar aqui com vocês. Então, a gente é organizado para algumas coisas, a gente se desorganiza em outras, não é? Eu costumo dizer que organização é assim. Tem pessoas que já trazem um senso de organização e tem outras pessoas que treinam, né? Vamos dizer que em alguns aspectos eu treino organizar. Então, porque eu acho organização, a gente aprende, é do dia a dia, né? Na hora que você vê que fala, puxa, não consigo achar aquilo, aí você vai lá e fala... Ou você tem a Cláudia, que ajuda muito, o Escudeler tem eu lá em casa, que eu sempre vou achando. Mas, Cris, ele falou uma coisa real. Se você treina e incorpora isso, vira tão rotina que você faz normal. Por exemplo, vale para o tênis. Eu vou dar um exemplo. Se você bate aquela bola, a gente viu o pessoal treinar. Estava vendo um jogo outro dia, a facilidade deles fazerem é porque faz muitas vezes. Então, acho que serve para a vida. Vale para tudo. Para um programa de computador que você está acostumado, muda o programa. Fica muito ruim. Tenta sair do teu celular que está acostumado e vai para um que você não está. É muito ruim de você pegar o fio da meada, né? Vai por aí, Marcelo? Sim, eu costumo dizer que a gente consegue tudo desde que a gente tenha um bom treino. Um bom treinamento nos capacita para quase tudo nessa vida, não é? Concordo com a Então, para aquelas... Você vê que essa questão de organizar, eu fui procurar, né, os sentidos da palavra organizar. E aí, organizar tem a ver com estruturar, né? Estruturar é uma palavra também que está dentro dos sentidos de organizar. Então, se a gente pensa assim, que a gente um dia, nós fomos um bebê recém-nascido, que não falava, por não falar não pensava, não tinha uma mente desenvolvida. E nós tivemos que passar por um processo de crescimento, aprender um número de
incontável de habilidades, né? Desenvolver habilidades, aprender a falar, aprender a denominar, aprender a sentir, aprender a dar nome às emoções, né? Traduzi-las, se comunicar. A gente pensa que tudo isso é simples, porque o bebê vai realizando essas etapas quando o desenvolvimento é normal, né? Mas a gente vem de uma coisa desorganizada para uma progressiva organização na vida. Mas a questão é que nem todo mundo consegue se organizar, não é? E esse processo não tem fim. Não tem. E hoje em dia, eu acho que as coisas assim, é muita informação. Então, as pessoas se atrapalham um pouco, né? Não consegue fazer tudo. Não consegue ler o celular, assistir televisão, fazer a dona de casa fazer uma comida, lavar a roupa. É muita informação. Então, a organização, eu acho, a partir do momento que a pessoa fala, eu vou me organizar, eu acho que vai ganhar tempo. Né? Mas é uma coisa, como você disse, tem que trabalhar por dentro, né? Falar, vou conseguir. Que você acha que a primeira coisa que a pessoa tem que falar, não, vou ser organizada, o que ela tem que ter? Eu penso assim, tem uma imagem. Eu acho que a organização, esse sentido interno de organização, é como uma bússola que a gente tem. Uma bússola nos norteia, né? O senso de organização, ele parte primeiro da sensação de eu ter de quem eu sou. A gente fala assim, bom, isso é muito simples, não é? Nem tanto. Nem sempre nós sabemos o que estamos sendo. E aí, nossos objetivos e vontades podem mudar de uma hora para outra. Então, você vê muitas vezes as pessoas, que nem você estava comentando, iniciam uma coisa e, de repente, param. Param porque falta vontade, acabou a vontade. Na verdade, não era aquele o desejo real da pessoa. Então, ela não se sabia, ela não sabia de si. Ela foi no vai da valsa, da propaganda, dos amigos, porque é moda. E a pessoa não se encontrou ali. Né? E nós vivemos nesse mundo, sim, que você diz aí. Frequente isso até, né, Marcelo? Sim. Você falando dessa forma, frequente. É bem frequente. Mas será que não falta foco? Sim. O foco, ele vai surgir desse contato de você consigo mesmo. Ou seja, eu estou falando aqui de autoconsciência. E isso não é uma coisa simples. Nós somos seres dotados de consciência, mas nem sempre a autoconsciência está presente. A gente se distrai com tudo isso que você disse. 1000 solicitações, multitarefas. A gente vai se prendendo em um monte de coisas do externo e se perde do que está acontecendo aqui dentro. E o que seria a autoconsciência, Marcelo, explicando com palavras mais leigas aí? Seria essa capacidade que a gente pode desenvolver de estar em contato com a nossa mente, com as percepções que a gente vai tendo a cada instante. Eu estou aqui e eu estou ciente de que estou aqui. Eu estou presente nisso. Bom, isso tem muito a ver com meditação, né, gente? Tem tudo a ver, quer dizer, eu estou fazendo uma comparação assim. Indivíduos que fazem esporte de alto nível, estou comparando, o jogo de tênis é 1 milimétrico, e se ele desconcentra, de repente ele perde 2, 3 sets. E até então, anterior, estava um jogo de igual para igual. O jogador de futebol que não consegue render nada numa partida e vai mundo afora no esporte, vale para a profissão. Às vezes você está com a mente bem focada e tudo vem à mente mais fácil. Então, mas aí também um jogador, se ele for organizado, eu acho que ele vai ter... Se a organização fizer parte da vida dele, ele também vai ter muito mais tempo para fazer outras coisas. Para ele se dedicar mais àquilo, dedicar. Concordo. Então, muitas vezes, a pessoa não tem a vontade de falar, olha, agora vamos para a dona de casa, que está lá em casa nos assistindo. Fala, eu quero muito ser organizada. Vai lá, começa a arrumar uma gaveta. Aí toca o telefone, porque eu acho o maior problema de organizar é o celular. Porque você não consegue organizar nada com o celular do lado. Porque dentro de 5 minutos você fica olhando o celular. Cris, aí perde o tempo. Então, assim, se a pessoa conseguir organizar, senão ela fala, não é para mim. Junta tudo de novo e joga na gaveta, né? Você quer ver uma coisa comum? Aí faltou foco. Sim. Marcelo, no celular, você toca no celular. Você ia lá especificamente para ver um WhatsApp para alguém ou um e-mail, e no meio do assunto
surgiu uma outra e-mail interessante para isso, ou um WhatsApp para aquilo, aí você desliga o celular. Por que eu peguei o celular? É a falta de organização do que você fazer, inclusive uma coisa simples. Sim. Mas comum. Então nós estamos falando aqui de atenção, né? A gente vai perdendo a atenção, a gente vai voando meio que às cegas, no vai da valsa, dos estímulos. E isso dificulta muito a gente conseguir ter direção, foco, porque a gente se perde do contato com a nossa própria mente, com esse espaço da nossa mente onde as coisas estão acontecendo, né? E isso é algo que prejudica e muito, porque a gente tem essas sensações cada vez mais comuns de que o tempo passa, a gente não sente, né, de que está tudo muito rápido. A gente não consegue fazer tudo. Que o dia é muito curto, 24 horas nunca não dá tempo, não é? Então, mas eu acho que se a pessoa falar, não, hoje um dia, vamos supor, um dia antes, escrever amanhã eu tenho que fazer isso. E não fazer muita coisa, porque não dá tempo mesmo, né? Ela está tentando organizar o dia dela. Você não acha que isso vai ajudá-la também? Sem dúvida. Fazer uma agenda do que ela quer fazer no dia? Sem dúvida. Parar para pensar o que a gente quer alcançar. Estabelecer metas, direções. Bom, então que estratégia que eu vou usar? Eu vou anotar? Eu vou preparar um checklist? Tudo isso vai ajudando. São elementos que a gente pode treinar. E aí a gente vai pondo para dentro da gente um esquema que a gente pode usar e vai tornar a nossa ação mais eficiente. E organizar é muito importante. Mas também, eu quero levantar aqui um outro aspecto, que é assim, é bom também a gente saber que a gente não precisa organizar sempre. Que pode chegar e ter um momento em que a gente deixa as coisas acontecerem e troca essa atitude de vigilância, de atenção, de controle, por uma atitude mais solta também. Relaxar um pouco. Senão a gente fica preso, né? Preso demais. Aí a gente neurotiza o controle e a organização. E ao invés de ser uma ferramenta que melhora a nossa capacidade... É o equilíbrio, né? Acho que tudo na vida tem que ter equilíbrio. Exato. Né? Na bagunça, na organização, acho que tudo... Muita bagunça não, muita organização também não. Eu acho que não existe perfeição na organização. Não adianta você querer ser a pessoa perfeita, com a organização perfeita, a vida perfeita, porque eu acho que isso não existe, né, doutor? Não. E apesar de haver na alma do ser humano essa busca por perfeição, e para algumas pessoas isso é muito forte. Elas se exigem muito, elas se cobram muito, e isso vira sofrimento e pode até virar doença, né? Corretíssimo. Mas a gente tem que ter essa compreensão, né, de que o humano é incompleto. Nós, seres humanos, temos aspectos de precariedade, né? Que a gente não consegue, não vai dar conta de tudo. É verdade. A gente vai até onde dá. E uma coisa também que eu acho na organização é as pessoas que gostam de organização, por exemplo, eu gosto muito de organização, elas têm dificuldade de dividir tarefas. E isso é uma coisa também, você tem que falar, não, lógico que a pessoa não vai fazer como você, mas ela vai fazer o bom dela, né? Saber aceitar, dividir tarefas. Numa organização... Tem coisas que não dá para fazer sozinho. Não né? dá. Então, saber dividir essas tarefas também eu acho que faz parte da organização, não é? Ah, sim. E você sabe que aquilo que impede as pessoas de dividir tarefas, né, de pedir auxiliares, às vezes é um sentimento de uma onipotência, né? Onipotente não é só aquela pessoa convencida de si. Onipotente é aquela pessoa que acha que ela pode dar conta de tudo. E mesmo às custas de sofrimento, de uma qualidade de vida ruim, a pessoa continua insistindo de que vai fazer tudo sozinha, de que não precisa de ajuda e que, assim, esse é um caminho de adoecimento. Porque aí vai virar um estresse, né? Deixa de ser algo prazeroso e torna algo até doentio. É um caminho de adoecimento, é o que ele falou. Realmente a pessoa está indo para um lado que fica difícil depois, até o tratamento, né, Marcelo? Dependendo de quanto ele ficar nessa mesmice aí, né? Agora eu queria colocar uma questão que me ocorreu quando eu pensei de a gente estar conversando. Por outro lado, a gente tem assim um baita estímulo
da forma como as coisas estão organizadas, né, nesse momento histórico, econômico que a gente vive, de que a gente tem que produzir, organizar, otimizar, não é? E nós perdemos contato com um aspecto muito interessante, que alguns filósofos estão se pondo a pensar, que é a capacidade de ter algum ócio criativo. De a gente poder tempo livre para reservar criar. tempo livre. Tempo livre para estar junto com a família, tempo livre para estar simplesmente organizando os pensamentos, né? Pensando nos objetivos. Né? A gente muitas vezes se empenha em fazer tantas coisas simultâneas ao mesmo tempo que a gente perde de vista essa possibilidade de que, com algum tempo livre, a gente fica mais feliz, mais saudável e a gente consegue ter um contato maior com a gente mesmo. Né? As pessoas, muitas vezes, de repente entram de férias, elas têm angústia, porque elas têm tempo livre. Não sabe o que fazer com ele, né? Não sabe o que fazer. Né? Aí a gente busca o quê? A gente busca se anestesiar. A pessoa faz uma maratona, sei lá, da novela mexicana lá do Netflix, fica 6, 7 horas. Horas e horas assistindo capítulos atrás de capítulos, porque fazer o que com o tempo? A falta do hábito, né, de poder ter um certo ócio. Então eu estou levantando aqui nesta discussão. Tem muito sentido, realmente. Nós vamos agora para um rápido intervalo, bate-papo que é muito bom, sempre muito bom receber o Dr. Marcelo aqui. Nós vamos para um rápido intervalo, não saiam daí, voltamos já já. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais. Estamos de volta no Bela Saúde, agora no bate-papo muito gostoso aqui com o Dr. Marcelo. E ele acabou de voltar de viagem de um congresso, eu acompanhei pelas redes sociais. Dr. Marcelo, como foi esse congresso? Conta pra gente, quem está em casa assistindo, aonde foi, o que foi. Voltou com ideias novas, sei que vai ter até um curso aqui do Dr. Marcelo. Sim, foi um congresso muito bom, muito rico de contribuições, Cristina. Eu tive o privilégio de participar do congresso da Associação Psiquiátrica Americana. É um congresso anual que a gente acompanha há muitos anos. Ele tem uma edição anual e, em termos de congressos de psiquiatria, na minha opinião e na de muitos, é o melhor congresso que a gente tem na atualidade. Em termos de novidades, inovações, pesquisa, tudo que tem de mais novo, recente, é discutido lá, né? Então, nesse ano, eu vi uns americanos muito preocupados com os determinantes sociais da saúde mental. Repercutiram muito a questão da pandemia. Nós temos aí, o Covid provocou questões na nossa área que ainda não tem nome. Não tem diagnóstico. Nossa! Uma coisa que os americanos estão chamando, só por curiosidade, de brain fog, quer dizer, nevoeiro cerebral, nevoeiro mental. As pessoas ficam, no pós-Covid, na Covid longa, com sintomas de falta de memória, desconcentração, lentidão mental. Tudo novo isso, né? Isso é novo, isso não existia e ainda não tem um nome. Né? E não só isso, tem outras alterações que estão sendo estudadas porque realmente a pandemia representou algo diferente para a medicina. Né? Por sorte, conseguimos uma resposta rápida. Né? Novo para essa geração em que a vacina foi a grande resposta. Sim. Né? E o doutor está falando das pessoas que quando elas têm a parte do ócio também de ficar em casa sem fazer nada.
Muitas vezes eu acho que a gente tem que até aproveitar quando está em casa e ensinar um pouco mais. A gente está falando um pouco mais sobre as crianças hoje em dia. Elas não querem nem saber de arrumar a cama, não querem saber de nada, porque tem a mãe, tem a avó, tem alguma funcionária secretária celular, né? Que ajuda. Então, tá em casa. Eu acho muito importante começar a ensinar a criança a ser uma pessoa mais organizada. Uma coisa que eu acho uma tarefa muito fácil, que eu acho que ensina teu filho a arrumar a cama dele. Ah, mas ele não tem tempo. Ensina. Você vai ver que ele vai começar a vida, começar o dia bem melhor, se ele aprende desde pequenininho a ter esses cuidados, né? Cuidar do ambiente dele, né? Daquele momento dele. Doutor, o que o senhor acha disso, das crianças começarem? Porque hoje em dia as crianças também não querem saber fazer nada, né? Sim. Eu acho que aqueles pais e mães, porque eu acho que os pais também podem contribuir muito. Muito. Os pais e mães que têm já esse sentido de organização, devem passar para os filhos, né? Devem permitir que os filhos também desenvolvam um senso de organização dentro deles. Os pais e mães que estão na fase do treino, né? Que não têm esse senso de organização, mas estão tentando, mais uma razão para procurar nos filhos esse apoio, né? De dividir as tarefas, né? De fazer as coisas juntos. Pode ser uma atividade muito gostosa. Até fazer uma comida, né? Organização, ensinar a lavar louça, ensinar a cozinhar junto, aonde está as coisas, a guardar brinquedos. Hoje em dia já... Cris, isso as crianças brincam e vem alguém e já vai catando os brinquedos. Não, ensina a sua criança a guardar aquele brinquedo. Essa história de família, que o doutor Marcelo até dividiu aí, que é uma coisa para você ter, além de sentir organização, você vai passar uma cultura que você tem de organizar, e essa criança provavelmente, se fizer isso como rotina, dias repetitivos, vai tornar um hábito natural ele fazer, botar o celular naquele cantinho, não em qualquer lugar, acha mais fácil. Os brinquedos. Os brinquedos naquele canto, acha mais fácil, e assim por diante. Mas falando de educar filhos ou de organizar cursos, tem um elemento que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: algumas pessoas têm uma verdadeira repulsa, um verdadeiro ódio ao esforço. Então diz assim: mas dá muito trabalho ficar junto com o filho, porque o filho dá trabalho. Montar um curso dá muito trabalho. Gente, dá muito trabalho. Muito trabalho. Escuta, mas se a gente não consegue desenvolver esforço sem aversão, porque tem pessoas que não conseguem, elas têm aversão. Sabe aquela pessoa que diz assim, chega na academia, faz a matrícula e diz, mas tem que vir 3 vezes por semana. Frequentíssimo isso. Vai 15 dias e aí já começa a achar que é muito difícil ir 3 vezes na semana. E aí vai parando. E ficam irritadas se tentam entrar num esquema. Isso é aversão ao esforço. E tudo dá trabalho, né? Até para você poder ficar no ócio criativo, aproveitar suas férias, isso dá trabalho. Não é? Porque você tem que organizar. Se você vai receber a família, você tem que organizar. Dá trabalho, gente. Mas como pensar que não teríamos trabalho? Se a gente, para nascer, já nasceu no meio daquele aperto, todo mundo em torno, não é? Mas eu falo assim, isso já faz parte. Muita gente fala, férias. Não, agora eu vou ficar de pé, não vou fazer mais nada. Não vou fazer nada, eu quero ficar só assistindo Netflix, assistindo televisão, não quero fazer nada. Isso não é curtir as férias, né? Curtir a férias é curtir a família. Eu acho que ensinar realmente os filhos. Lógico, tem a fase da adolescência, nós passamos por isso. As minhas meninas estudavam em São Paulo. Cada vez que eu chegava em São Paulo, no apartamento delas, nossa, eu ficava no sofrimento de ver tudo bagunçado. Aí eu gastava um tempão organizando. Mas hoje você vê, não, mas elas não aprendem. Aprendem, porque hoje, depois de casada, cada uma com a sua casinha, elas são super organizadas. Então não adianta você falar, mas não adianta ensinar que eles não vão aprender. Aprende, né? Aprende. Criança aprende. Não pode estar fazendo naquela hora, mas aprende, né? Sim. Alguma coisa vai ficando, vai entrando, mas tem um momento certo para essas atitudes se tornarem
delas, né? Isso. Que é quando eles saem ali da adolescência. E a adolescência está cada vez mais longa, não é? A vida de estudante hoje em dia dura muitos séculos, anos. vamos brincar assim, não né? é? Anos que viram séculos, demora para os pais. Se o filho vai para o pós-doc, né? São muitos anos de estudo e... Agora você pega a medicina, o treco é comprido, hein? Puxa, Pois vai é. longe, vai longe. Então, mas para um estudante fazer medicina, vocês estão falando, se ele se tornar uma pessoa mais... Mora na casa, mora fora da família, longe da família, se ele for uma pessoa organizada, acho que até o estudo dele... Sim, inclusive para medicina, a organização é importantíssima. Você vai aprender muito mais. Tá? E aí, doutor, o que mais que a gente pode falar para quem está em casa pensando, puxa, mas eles falaram, mas eu não sei se eu sou organizado ou se eu não sou. Qual que é a chave da pessoa conseguir ser organizada? Marcelo, eu vi ele vai falar uma frase assim, inclusive de um psiquiatra, o Sigmund Freud, né? Dizendo que a mesa dele era toda desorganizada. E aí alguém ia mexer, ele falou, não mexe, que é uma bagunça organizada. Eu sei certinho onde está cada papel. Aliás, eu já fui em consultórios, em dentistas, e realmente é uma bagunça. E aí o cara pegava o material certinho, quer dizer, ele está numa rotina tão grande que... E aí, qual a importância dessa... Existe essa bagunça organizada? Existe esse trem, vamos falar assim? Não existe. Existe. Quem consegue ficar em ambientes bem bagunçados, que a própria pessoa vai bagunçando, ela tem uma noção na bagunça dela de onde as coisas estão. Ela vai gastar mais tempo, porque ela não vai saber sempre e imediatamente, né? Quer dizer, eu acredito que existam mais vantagens em manter as coisas numa relativa ordem, não é? Mas assim, você me fez uma pergunta, Cristina. É muito difícil a gente ter uma receita, né? Se eu pudesse falar de um modo geral, eu voltaria no meu ponto aqui de que a gente precisa estar atento à nossa mente, aos nossos pensamentos, ao que a gente está sentindo, ao que a gente está pensando. Isso que dá condições de você estabelecer foco, tá? A gente precisa analisar qual é a nossa predisposição. Nós resistimos ao esforço ou a gente consegue aplicar esforço? Porque isso tem a ver com disciplina, né? A gente usa disciplina para fazer aquilo que não é tão fácil fazer, não é? Eu tenho que levantar todo dia e correr 10 quilômetros, eu preciso de uma disciplina para isso. Com o passar do tempo, vira um prazer, né? No início é sempre mais difícil, depois vira prazer. Exato. Mas a gente tem que ter essa condição de suportar, realizar um esforço, não é? Mas para isso é preciso meta, e para meta é preciso ter autoconsciência, né? Então eu colocaria aí, porque não dá para a gente ter uma receita, porque a organização e a desorganização das pessoas também é diferente. Doutor, nós estamos chegando ao final. Gostaria que, assim, nosso bate-papo, que daqui a pouquinho a gente vai estar recebendo aqui a Rafaela, lá de Curitiba, que ela vai dar dicas de como ser organizada também. É um outro lado. O lado psiquiatra, e depois nós vamos falar com o lado da Rafaela aqui também, né, Scudalé? Sim, Cris. A Rafaela tem livros, tem milhões de seguidores no Instagram. Tem. E a Cris segue ela em muitas coisas e realmente ela é muito organizada. Não, dá dicas muito legais. Mas ela também é daquele que ela baixa até que não existe perfeição. Mas ela é muito prática. Muito né? prática, muito isso prática. Eu acho que torna a vida mais fácil. Mas, Marcelo, muito gostoso o bate-papo. E como sempre, passa Deixa aquele muito recadinho, rápido. né, Escudelha? Aquele recadinho que todo mundo em casa fica esperando. Quem? E olha, ele voltou, Cláudia, ele voltou muito chique da viagem. Tá impecável aqui, ó. E tá devendo um jantar que ele vai cozinhar na minha casa, gente, né, Escudelha? Vai cozinhar pra gente. Ele já falou que trouxe até os ingredientes da viagem. Já marcaremos. Perfeito. E aí, Marcelo, deixa um recadinho para quem tá em casa nos assistindo. Eu diria para as pessoas que assistem a gente agora que nessa questão da organização, da desorganização, eu acho que é sempre muito importante a gente poder pensar que a todo instante na vida é possível a gente reorganizar, organizar aquilo que vinha desarrumado, desarranjado, tá? Às vezes a gente vem e a vida sopra situações, acontecem circunstâncias que nos desorganizam, mas sempre é possível a gente retomar o fio da meada,
né? Eu acho que essa esperança de a gente estar tentando se organizar cada vez mais e se reorganizar depois das crises que todos nós temos, eu acho que essa é uma lembrança muito importante. Agora nós vamos para um rápido intervalo, nós vamos voltar daqui a pouquinho com a Rafaela. Não saiam daí, voltamos já já. Olá, sou Fabiane Souto, farmacêutica responsável pela Farmácia Raízes. Meu trabalho aqui é focado no setor da manipulação, onde todos os processos são controlados rigorosamente, temos uma equipe altamente qualificada e seguindo sempre as legislações vigentes. Tudo isso para garantir qualidade e segurança em nossas formulações. Ser farmacêutico Raízes, na mais profunda essência da palavra, é cuidado. Cuidar das pessoas, de suas dores, tendo isso mais do que um objetivo, mas sim uma missão de amor. Nós aqui da Raízes seguimos a receita perfeita de dedicação e cuidado com você. Estamos de volta agora no Bela Saúde, hoje tendo o prazer enorme de receber uma pessoa aqui que particularmente eu sou muito fã, uma admiradora. Tento seguir tudo que ela fala, alguma coisa consigo, outras não, porque eu sou fã de organização. Quem me conhece sabe que organização não é perfeição. Isso eu acho uma coisa muito legal, que essa personal, que essa pessoa que nós vamos conversar hoje sempre bate nessa tecla. Não é você atingir a sua perfeição, é você tentar. Então, nós vamos estar recebendo hoje aqui no Bela Saúde, nesse mês de junho, que é o mês de aniversário do Bela Saúde, a Rafaela Oliveira, lá de Curitiba. Boa noite, Rafa, que prazer estar te recebendo aqui. Boa noite, prazer é todo meu, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho de organização com todo mundo. Boa noite, Rafa. Eu vou defender um pouquinho aqui a Cristina, minha esposa, porque ela é muito organizada. E como eu não sou tanto, mas assim, depois de um tempo, ela põe tudo no lugar e eu estou achando as coisas, coisa que eu não achava antes. Melhorou meu tempo. Muito bom. Mas os benefícios da organização, né? A praticidade e ganhar tempo, né? Que é uma coisa que você fala muito, né? O ganhar tempo. Rafa, eu queria que você se apresentasse para quem está em casa nos assistindo. Como que você começou essa sua vida de organizar? Por que você começou? Que eu acho a sua história muito legal. Ah, que bom. Olha, eu trabalho com organização já tem 10 anos, fez 10 anos agora no mês de maio. Eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, né? Eu não vou na casa das pessoas para organizar, embora essa sempre foi a ideia de ir até a casa das pessoas, trabalhar como personal organizer, mas as coisas foram mudando no meio do caminho. Eu sempre gostei de cuidar da casa, né? A minha formação é o design e com especialização no design de interiores, que é a decoração, sempre gostei. Mas eu sempre gostei também de ter uma vida mais prática, mais leve. E aí, depois que eu ganhei a minha filha, a Alice, né, hoje tem 12 aninhos, eu comecei a pensar, puxa, eu gostaria de trabalhar com organização e mostrar também uns benefícios para as pessoas sobre a organização, né? Mas antes de casar, eu era bagunceira também. Eu tinha minha baguncinha normal, né? Adolescência, depois, né? A vida adulta, o começo da vida adulta. Deixava as roupas na cadeira do meu quarto. Aí, quando eu queria encontrar alguma blusa, estava amassada. Eu pensei, gente, isso não é vida, não. Eu tô perdendo muito tempo para, de repente, achar uma blusa, passar roupa na hora de sair, antes de trabalhar. Mas, assim, uma coisa que ajudou muito na minha vida, embora quando eu era mais nova, eu sempre falava assim com minha mãe e com meu pai, vocês são chatos, assim, sabe? Que todo dia minha mãe e meu pai, Rafa, organize seu quarto. Então, eu sempre tive esses ensinamentos dele, né? Mas eu falo, que chato, de volta todo dia. Só que isso foi criando o hábito também, né? Da organização, que hoje eu trouxe essa bagagem, né? Dos ensinamentos dos meus pais, através da organização. Então, eles foram os meus espelhos, né? Meu pai sempre foi muito pontual, sempre foi muito organizado, e hoje eu agradeço mesmo a lição que eu ganhei, né? A lição que eu aprendi com eles.
Isso é muito legal que você falou, porque acho que não só você, não só os seus pais, mas todos nós somos pais. Eu também tenho, hoje são casadas, mas filhas também que moraram sozinhas, e toda vez que eu chegava no apartamento delas era uma tristeza, porque eu passava um tempão tentando organizar aquela bagunça. Ela fala, mãe, mas é uma bagunça organizada. Não era bagunça organizada, né? Mas é uma coisa assim. E agora? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho do que você acha que a organização traz para a vida das pessoas. Você viu que o meu marido falou que ele não é organizado, mas ele é organizado sim, está aprendendo a ser. Então, o que você... eu acho que o homem fala que não é, mas é, né, Scudeler? Eu achei ótimo a leitura de que se você fizer de uma forma organizada durante aí, se me corrijam aí, 21 dias, isso se torna um hábito. É isso mesmo? Olha, eu estico um pouquinho mais do que 21 dias. Eu já jogo um mês e pouquinho para você criar um novo hábito, né? Então, se você repetir uma determinada tarefa todos os dias durante, sei lá, um mês, vai entrar na sua rotina e você vai sentir falta quando você não fizer. Por exemplo, arrumar a cama, que eu sempre dou esse exemplo, né? Acorda, toma um cafezinho e depois arruma a cama. Mas isso todos os dias. É a tarefa mais tranquila que a gente pode começar e dar uma diferença no quarto, né? De uma forma rápida. E muito melhor, né? Você já começa a primeira tarefa, que é uma tarefa básica, concluída. Então, isso já te dá uma motivação para você concluir as outras tarefas. Então, qualquer coisa que a gente quer mudar e quer criar, que seja, né, um novo hábito, é preciso fazer essa repetição todos os dias, ter essa frequência, ter a consistência, e aí depois vai entrar na rotina. Então, é mais ou menos assim que um hábito nasce. O que é para você, Rafa, a organização? Olha, a organização para mim é tudo. Eu mudei totalmente a forma de ensinar meus filhos a ter uma vida mais prática, né? Eu consegui aliar não somente o meu trabalho, mas os meus 2 filhos, a casa, atividades físicas, que é uma coisa que eu faço todos os dias, é sagrado e é muito importante para mim. Então, se eu não tivesse organização, eu não conseguiria dar conta disso, não. Mas, com a organização, ela trouxe realmente a questão de administrar melhor o meu tempo, né? Então, para mim, assim, o meu propósito, até com o meu trabalho, é mostrar que se a gente tem organização, a gente consegue administrar melhor o nosso tempo, e se a gente administra melhor o nosso tempo, a gente também aproveita a nossa vida, que é curta, né? Então, isso eu aprendi muito depois que eu perdi meus pais, e pensar, puxa, a vida realmente é curta, a gente precisa aproveitar cada minutinho. Então, o tempo é muito precioso. Então, eu coloco isso muito nessa questão do tempo. Então, para mim, assim, se eu tenho tempo, eu tenho mais qualidade de vida. E faz totalmente diferença no meu dia a dia. E, Rafa, eu achei muito interessante, assim, a gente fica pensando em organização, você pensa em casa, quarto e tal. Mas eu acho que na vida, né, os e-mails, eu preciso procurar um documento. Então, isso está lá numa pasta, a Cris até citou que a gente foi ler, outros, eu acho que não. Você tem que pôr uma pasta, documento isso, documento aquilo, fazer uma organização que fica muito fácil de você achar. Hoje é tudo digital, pouco papel, realmente a gente sente uma falta melhor de organização, né? Em todos os sentidos, né, Rafa? Não só na casa, e eu acho interessante que você aborda toda a área, tanto profissional, a parte interior da gente, isso é muito importante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para o pessoal em casa, da onde começa, a organização começa de dentro para fora. Acho muito legal quando você fala isso. Com certeza, começa de dentro para fora. Eu sempre penso assim, né? Se a nossa casa está bagunçada, né? Se ela está ativando certos gatilhos ruins na gente, que nem ansiedade, às vezes até você está ali tendo algum problema de relacionamento até com a família por conta dessa bagunça. Então, se a bagunça está incomodando, é alguma coisa que a gente precisa ajustar aqui dentro, né? Porque assim, se eu falar assim para as pessoas, vamos organizar a gaveta, vamos organizar o armário, né? A gente pensa muito que a organização é isso, né? A gaveta, as roupas, a cozinha, mas a organização ela vai muito mais além do que isso. Então, se a gente já começar a organizar a cozinha, o armário, que seja qualquer ambiente, e a gente não estiver organizado aqui dentro, a organização ela não vai durar, porque ela vai voltar a ser o que era antes, porque a gente não está organizado. Então, primeiro a gente precisa ter esse autoconhecimento, a gente se conhecer, entender por que essa bagunça tá espalhada na casa, por que eu estou perdendo prazos, por que eu estou chegando atrasada no trabalho, por que eu estou procrastinando. Então, é tentar entender o que acontece com a gente aqui dentro, para a gente tentar se organizar
e as coisas ficam muito mais efetivas na parte estética, não, na parte física mesmo da organização. Então, primeiro, de dentro para fora. Muito legal, acho muito interessante essa parte. E o que você falou também de arrumar a cama. Muita gente fala, mas eu tenho uma ajudante, por que eu vou arrumar a cama? Eu acho que não, acho que a gente mesmo, levantar, toma o café e volta e arrumar a cama, é como você falou, parece que está começando o dia mais organizado. Não precisa esperar outra pessoa. Lógico que em hotel não, mas na sua casa eu acho muito, muito importante que a gente mesmo consiga arrumar a nossa cama, né? Então, eu queria que você desse algumas dicas. Por exemplo, uma coisa que você fala muito legal, não deixar a louça suja para o outro dia. Não deixar nada sujo na pia para outro dia. Acho isso fantástico. É uma coisa que eu sempre falei para minhas filhas. Eu acho muito importante. Então, eu gostaria também que você falasse um pouquinho disso e desse alguma dica de limpeza de cozinha. Nossa, você sabe que eu ia falar exatamente isso antes de você mencionar sobre a pia, né? Que também é um hábito que a gente pode criar, um pequeno hábito diário, né? Que é você não dormir, é como se fosse um mantra, não durma com a pia cheia de louças. Aí muitas pessoas falam, mas eu tô cansado, né? Eu chego em casa, calma, e no outro dia eu faço. Mas aí eu penso assim, na vida a gente escolhe as prioridades, né? Então vamos pensar assim, se a gente chega cansado do trabalho, e aí o que acontece? Você já vai ver a pia cheia de louça. O que você vai fazer? Ou você deixa para outro dia, que daí vai ter a questão do odor, bactéria, sabe? Tipo, bagunça, não traz aquela higiene, até mesmo ali na questão da saúde. Aí o que você vai fazer? Tá cansado, você vai ter que lavar a louça. Aí, se a gente fizer o contrário, pense, olha só que legal, eu vou lavar a louça antes de dormir, vou dormir, no outro dia, é tão gostoso a gente ver a nossa pia vazia, a nossa cozinha limpinha, organizada, já te dá um ânimo a mais para a gente começar o nosso dia, passar aquele cafezinho gostoso com a cozinha toda organizada. Então, você não perde tempo, você já deu um check naquela tarefa. E se você é ruim de trabalho, ou se você chegar cansado em casa, você não vai precisar lavar a louça, você só vai tomar seu banho, ficar de pernas pro ar. Então, você vê que é um pequeno detalhezinho e faz muita diferença. Mas, até a questão, para a gente não acumular muitas louças na pia, eu sempre falo assim que a melhor dica de organização, não somente na louça, mas assim, para tudo, é fazer imediatamente, né? É um tempinho que a gente leva na hora, mas é um tempão que a gente, né, deixa de usar ali. Então, é importante fazer imediatamente. Então, sujou um copo, um prato, já lava para não acumular. Então, o acumular que a gente acaba se perdendo no meio do caminho, né? Então, abriu, fechou, tirou do lugar, devolve imediatamente. Então, são esses mantras que fazem diferença na organização, na praticidade e manter o ambiente organizado sempre. Então, assim, é a melhor dica, e é uma dica simples, né, que só depende da gente. O Rafa, outro dia eu estava assistindo um filme, e era um cozinheiro famoso, então, e ele foi num local na Itália, com a história de uma herança e tal, e ele vai comer um lanche, mas aí a cozinha estava tão bagunçada que ele não conseguia, ele teve que ficar 2 horas limpando a cozinha para depois fazer o lanche dele. Eu achei muito interessante, aí ele curtiu o lanche. Foi uma coisa que me chamou a atenção. E, Rafa, e eu acho a parte que agora vamos falar um pouquinho de dicas, está todo mundo em casa esperando dica. Você dá umas dicas muito legais de usar o vinagre, álcool de vinagre, né? E acho muito interessante. Então, pessoal, eu gostaria que você deixasse em casa algumas dicas, que eu acho assim, fantástica essa sua dica do vinagre. Legal. Eu uso muito vinagre branco na minha cara, vinagre branco de álcool, né? Que a gente encontra hoje nos alguns supermercados, você já encontra na área de limpeza mesmo, ele já vem em galão, porque realmente funciona mesmo. Então, o vinagre branco, ele é um excelente, ele desengordura de uma forma natural, é um produto natural, é um produto e faz muito, assim, ajuda bastante na questão da limpeza. Eu gosto muito de usar no rejunte, eu tenho um piso na minha casa de porcelanato que é clarinho, e aí o que eu faço? Eu coloco o vinagre branco puro no rejunte, deixo agir, assim, tem que deixar o piso seco, você já coloca no borrifador até para aproveitar melhor o produto, borrifa no rejunte lá, deixa agir por lá, sei lá, uns 20 minutinhos, aí depois você pega uma esponjinha, e você já dá uma leve esfregada, gente, é mágica, assim, fica branquíssimo. Até que quando eu mostro foto da minha sala, dos meus ambientes, todo mundo pergunta, nossa, esse rejunte que você faz? É só vinagre branco de álcool. Então, assim, é uma dica top,
usando vinagre branco. Você dá uma dica lá, que isso até tem agora, fica até no meu banheiro, que você mistura o vinagre, né, de álcool com álcool e deixa no borrifador pra gente passar no box do banheiro, no espelho. Eu acho aquilo fantástico. Tem até... E eu deixo até no meu banheiro, já tinha que você falou lá, porque realmente eu uso bastante. Outra dica também é você... acabou de tomar o banho, uma dica que você dá de ter aquele rodinho de pia e você passar no box para não ficar aquele respingo, que não fica aquela marca. Exatamente isso. Que nem esse rodinho que a gente usa até na pia para enxugar ali a bancada, dá para deixar até já um rodinho dentro do box, exatamente por conta disso. Depois que você toma o banho, você já é rapidíssimo, já pega o rodinho, já passa em todo o box, porque o que acontece? Vai ajudar o box a secar mais rápido, vai evitar aquelas manchas esbranquiçadas que ficam de acúmulo de resto de sabonete, shampoo, enfim, e você mantém um ambiente mais limpo, assim, uma dica muito simples. E o vinagre misturado, que tem essa receitinha, que é 250 ml de álcool, mais 250 ml de vinagre branco de álcool, e uma colherzinha, assim, pode ser uma colherzinha de chá de detergente. Eu uso sempre um concentrado, porque eu acho que ele é mais, assim, poderoso. Você faz essa mistura, limpa vidro, espelho, é maravilhosa. Não, é uma super dica. Ô, Rafa, nesse 10 anos, né, que você está aí, o que eu vejo, pouco tempo que eu gosto de organização, a dificuldade, vamos supor, você vai começar a organizar, a dificuldade do pessoal passar para frente algo que não está usando. Então, tem como você dar uma dica disso? Porque tem pessoas que é cumulativa, né? Vão guardando. Eu não sou, mas meu marido mas hoje ele não é mais. Ela desapega muito fácil, então detona. Mas cadê aquilo? Foi embora. Não, só tem em casa que realmente tem que usar. E eu acho, como que você passa essa dica ao pessoal? Porque eu acho que é o mais difícil da organização. Vale também, assim, celular, aplicativo. Tem um monte que você não usa, né? Exato, serve para tudo. Eu falo que é o detox, né? Não somente no ambiente da casa, até mesmo nos perfis que a gente segue nas redes sociais. Então, assim, eu falo que a gente precisa, volta e meia, fazer esse detox. Essa parte do desapego, né? Que, assim, é o primeiro primeiro passo da organização, que desapego, essa palavra às vezes até dói um pouco aqui, né? Mas, assim, é você realmente tirar os itens que você não usa mais, ou aqueles itens que não traz mais felicidade. Às vezes a gente está num outro estilo de vida, já está guardado um item lá, sei lá, 5 anos está guardado lá, e nem combina mais com o estilo que você está vivendo hoje. Então, é olhar realmente de uma forma racional, né, para tudo aquilo que você tem em casa, objetos, móveis, roupas, enfim, e pensar que a gente pode fazer o bem para uma outra pessoa, né, principalmente agora na pandemia, que surgiu muito mais desemprego, enfim, tem pessoas que realmente precisam daquele item. Então, eu sempre penso na primeira coisa como doação, doar aqueles itens em boas condições, obviamente, para as pessoas que precisam de fato. Mas, assim, tem muitas pessoas que ainda têm essa dificuldade. Eu sempre falo assim, a gente tem um tesouro dentro de casa, dentro do nosso armário. Então, já que você não quer doar, é difícil fazer essa doação, por que você não vende, então? Hoje tem sites completos que você consegue vender a roupa, móveis, e você vai conseguir uma graninha ainda. Até uma amiga minha esses dias juntou umas roupas que ela não usava mais, ela que vendeu, né? Mas tinha no Instagram um perfil de venda lá, ela conseguiu mais de R$2.000. A gente sabe. Então, aproveitar o que a gente tem em casa parado, tira energia ali, renova a energia da casa, aproveita mais espaços e ganha um dinheirinho. Então, você pode doar, você pode ganhar um dinheirinho. O negócio é fazer essa movimentação do tirar o que você não usa, trazer uma coisa nova. Então, é muito importante essa parte. E depois, eu falo que é libertador. Aí a gente consegue pensar até, será que eu devo trazer dentro de casa? Eu preciso realmente disso? Então, tudo isso é uma raiz, e você pensa até na questão do consumismo na hora de a gente gastar o nosso dinheiro, né? Então, por isso que é um processo muito importante que a gente precisa passar. Ô Rafa, se você tivesse que dar uma dica assim, dica que a gente chama na medicina, dica de ouro, vai? Então, qual seria essa dica para o pessoal aprender em casa?
Tá querendo começar a organizar, fala, puxa, assisti a Rafa lá, quero começar, qual que é a dica que tem em casa, que está nos assistindo? Uma dica assim que você fala, puxa, agora a pessoa vai começar a pensar na organização. Eu vejo muitas dificuldades, assim, muitas pessoas com dificuldades na questão, assim, por onde começar a se organizar. Porque, às vezes, é tanta coisa que a gente tem na nossa cabeça, tantos compromissos, tantas emoções, sentimentos, enfim, que a gente não sabe nem por onde começar. Então, eu sempre falo assim, que a primeira coisa é esvaziar a mente, né? É tirar realmente as coisas que estão na nossa cabeça, colocar num papel que seja, ou sei lá, que ferramenta que for mais fácil, porque a gente consegue daí mensurar tudo que a gente tem. E uma coisa que funciona muito, assim, quando a gente quer começar a se organizar, eu falo assim que os checklists e os cronogramas são muito importantes para a gente ter um norte ali da organização, né? E o quebrar uma grande tarefa em pequenas tarefas. Por exemplo, a cozinha, que é um ambiente grande, tem muita coisa para fazer, limpeza do cooktop, do forno, da geladeira, a organização das louças, da geladeira. Então, é fazer essas pequenas tarefas, né, colocar num formato de papel, destralhar mesmo, pode até sentar na cozinha, pegar uma folha de caderno e pensar, tem ali a bancada, tem ali a geladeira. E eu acho bacana, porque aí, assim, a gente consegue organizar ou limpar com o tempo que a gente tem. Por exemplo, hoje eu tenho meia hora, tenho 40 minutos, então hoje eu vou fazer 1, 2, 3 tarefas. E distribuir com as pessoas que moram junto, né? Essa divisão das tarefas. Alguma coisa que está aqui naquela listinha vai ser fácil para a pessoa fazer, nem que seja recolher o lixo, passar pano ali para tirar o pó. Então, isso você consegue envolver a família também no processo da organização da limpeza, porque uma pessoa fazer é impossível. Gostaram do programa? Realmente, a vida organizada é algo que a sua vida flui. Isso é muito bom. Foi muito bom estar com você nessa quarta-feira, né, Scudeler? Importantíssimo. A organização, Cris, gera benefícios psicológicos, físicos, emocionais, financeiros. A vida flui melhor organizada. E, para finalizar, que nós tenhamos uma boa noite e uma semana abençoada. Boa noite e fiquem com Deus. Até a próxima quarta-feira aqui no Bela Saúde.